maravilha de Deus. Amém, meus irmãos? Graça e paz, mais uma vez. Estamos aqui para poder falar um pouco a respeito da palavra de Deus, uma meditação para as nossas vidas nesse dia de segunda-feira, nessa semana. Deus ele possa nos abençoar, que a nossa semana ela possa ser repleta das bênçãos e da proteção do nosso Deus. Amém? Eu quero aqui hoje falar a respeito de um tema. Você já parou para pensar o que pode ser a causa que leva muitas pessoas, a não, como que eu posso dizer, o que impede elas de entrarem para o Evangelho, para se tornar um seguidor de Cristo, receber Jesus em suas vidas. O que a Bíblia ela faz menção a respeito desse tema? O ser humano em si, ele é caído. O ser humano em si, a tendência dele é de errar. A Bíblia diz em Salmos 14 que Deus, Salmos 14, o salmista ele diz que não há quem faça o bem. Em Gênesis, no capítulo 5, no capítulo 6, a gente vê que Deus, ele olha para o ser humano e ali a palavra ali não é que Deus se arrependeu de ter feito ser humano, mas é que Deus caiu um pesar sobre o coração de Deus, caiu um pesar sobre ele de saber que a criatura que ele fez perfeita estava indo por um caminho errado. Então isso é o pesar ali, não que necessariamente seja que Deus ele se arrependeu, tá bom, irmãos? Então o que impede essas pessoas, tá? Quero pedir a você que você possa compartilhar esse vídeo, compartilhar esse conteúdo com uma pessoa que precisa, Pergunta para ela se ela sabe o que impede de ela aceitar Jesus. Pergunta para ela qual é a dificuldade, qual é a barreira que impede ela de ela aceitar Jesus. Talvez ela vai falar para você que não sabe, ou talvez dar outras respostas. Mas todas essas respostas elas se baseiam em uma coisa que nós vamos estar vendo aqui à luz da Bíblia, que a Bíblia diz. Todos nós sabemos que o ser humano em si ele tem o livre-arbítrio. O ser humano ele tem um livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Então, a gente percebe e consegue discernir, julgar aquilo que o ser humano ele escolhe para ele. E em cima dessas escolhas tem as consequências, os resultados das escolhas. Qual o resultado de uma pessoa que persevera até o fim, em prol do Evangelho? Jesus ele diz que aquele que perseverar até o fim, este será salvo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas só que o dom gratuito de Deus é vida eterna, tá bom, irmão? Então você, dentro desse vídeo aqui, nós vamos saber isso agora. Mas antes, compartilha, dá seu like, se inscreva aqui, me segue, em qual rede social esse vídeo estiver aparecendo para você, tá bom? Para que assim o Evangelho ele possa se espalhar, tá bom? Mas sem mais delongas, vamos aqui para Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 19, diz assim: E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, quando você pergunta para uma pessoa o que te impede de você receber Jesus em suas vidas, eu converso com algumas pessoas e elas falam que nada impede elas, mas o que muitas das vezes por outro lado, outras pessoas dizem que é o não querer.
mas em cima dessas respostas a gente tem uma conclusão, né? O versículo aqui de João 3,19 diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então nada mais é quando o ser humano ele responde que essa pergunta que você faz para ele, o que te impede de você receber Jesus em sua vida, por mais que seja, eu não quero, eu não sei, está baseada em uma coisa: em fazer as suas vontades, em fazer os seus desejos, porque foi isso que, quando outrora eu não era evangélico, não era cristão, era o que me impedia. Quem gosta, irmão, de deixar fazer o que você quer para viver, né, a vontade de Deus, para fazer aquilo que a Bíblia ela diz, né, porque a gente sabe que não é de qualquer maneira que nós entraremos no reino de Deus. Então, resumidamente aqui a gente sabe, consegue entender que é em cima das vontades da pessoa, dos desejos que ela tem, os prazeres que ela tem, é que impede ela, né? Mas só que existe, né, um poder transformador do Espírito que alcança, né, todo o prazer mundano, que é somente o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela penetra o mais fundo entre a alma e o espírito. Então ali ela faz a divisão. Então quando a palavra ela é exposta, ela alcança o pecador, o homem mais ruim, a mulher mais ruim que tiver na face da terra. Então é a palavra de Deus que vai te alcançar, que vai te libertar desse poder do pecado. Saiba que o salário do pecado, ele é a morte, tá bom? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, tá? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, tá bom? Que você possa parar para refletir nesta passagem, nesta palavra, se faz sentido ou não, comenta aqui, tá? E que Deus o abençoe e até a próxima.